Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. É isso aí, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos para o segundo bloco. Ontem à noite o CSE não tomou conhecimento, tá na crista da onda o tricolor de Palmeiras dos Índios, viu? Não tomou conhecimento e enfrentou quem, Guilherme? Foi o Desportiva Aliança, não foi isso? Foi o Desportiva Aliança, rapaz. Com tantos jogos e com uma idade tão extensa do Canhão, estou começando a perder a memória. Você Canhão tá jovem mesmo. Tem que comer ainda aquelas pílulazinhas de ômega 3 para poder, né? O Dimensão não, Aliança, rapaz. Eu ia falar dimensão, porque ontem também fui induzido, né? Falar em dimensão. Mas nesta dimensão, o CSE tem conseguido vencer e vencer bem seus adversários no estádio Juca Sampaio. Guilherme Nobre, CSE, pelo menos em uma fase final de temporada para o calendário local, bem interessante, hein, Guilherme? Bem legal. A equipe que mais evolui hoje no futebol alagoano é o CSE. Parece que ganhou uma nova roupagem aí com o técnico Carlos Parreira, ele chegou muito bem, inclusive. Tem o time na mão, aparentemente, e foi um CSE reserva. Vale ressaltar e que deu agora... Gol do Érico Júnior aí, ó. Foi, ele fez 2 gols ontem, inclusive, e isso dá uma pulga atrás da orelha do Parreira. Porque vai ser um CSE que já está com um elenco bem encorpado em termos de time titular, está bem definido. Mas agora vai ter alguns jogadores para a gente observar. O Pinheirinho na lateral direita jogou muito bem, inclusive. Ele é um jogador que eu gosto muito. O Érico Júnior é um atacante que vinha sendo titular e perdeu um pouco de espaço com essa nova formação, em que o Ibson é mais um falso 9, ele acabou perdendo posição, mas aí quando ele precisou ser acionado, resolveu para o CSE ontem. E hoje o CSE é uma equipe que vem em constante crescimento, por isso que agora assumiu a liderança, né? Ele começou mal, perdendo para o Muricy na primeira rodada, e agora chega aí com muitas pompas. Não vejo o CSE fora da próxima fase. Também não acho. É muito complicado, apesar que pega o Asa, mas eu não vejo o Asa chegando com muita força, porque vai estar preocupado com o próprio campeonato alagoano. Então o CSE tem a vaga aí praticamente encaminhada. E é um time que chega forte para brigar pelo título. Eu também acho. Além de ser o atual campeão, ainda tem esse adendo. O CSE que no ano passado venceu o Asa, né? Venceu o Asa em 2 partidas e nas penalidades em Arapiraca. E esse time do CSE é muito melhor que do ano passado. Com certeza. Muito né? melhor. Perdeu a seletiva para o Muricy, né? A seletiva da Copa do Brasil, CSE em Palmeiras dos Índios, nos 2 jogos, na somatória contra a equipe do Muricy, mas foi um time, ano passado, que surpreendeu muita gente. Muita gente colocava o Asa como campeão da Copa Alagoas, né? E o CSE, naquela oportunidade, acabou alcançando o título da competição. Bom, importante, vai estar na Série D esse ano, então, essa vitória do CSE pelo placar de 4-0, não foi? 3-0. 3-0. Teve um pênalti, na verdade, não foi desperdiçado, não foi? Teve um pênalti para o CSE desperdiçado também. E com o resultado, o CSE assumiu a liderança do Grupo A, né? Ficando aí à frente da equipe do Penedense e precisando apenas de um empate na próxima rodada, né? Um empatezinho já é suficiente para poder confirmar a classificação. Até perdendo, o CSE pode também permanecer nessa posição de ter sido o primeiro do seu grupo, do Grupo A desta Copa Alagoas. Vamos acompanhar então. É o Ibson Melo, meu amigo. Trouxe também bons ventos lá em Palmeiras dos Índios, né? Bons ventos e outras coisas, Chumei. E outras coisas. Coisas boas. Muricy e Penedense. O jogo ontem, sem gols, mais uma vez. Sempre digo aqui, duelo entre Penedense e Muricy. E Muricy e Penedense são sempre jogos muito equilibrados. No Campeonato Alagoano, no sábado passado, 0-0 em Muricy. Ontem à noite, no Alfredo Lee, 0-0 em Penedo. Vamos dar uma olhada então. Guilherme Nobre, esse Penedense aí também muito firme na Copa Alagoas, Guilherme. É um Penedense que investiu muito nessa Copa Alagoas, Canhão. Porque quando viu que no Campeonato Alagoano possivelmente não chegaria, ele deu uma roupagem legal para a Copa Alagoas e faz uma campanha bem segura, né? Ele está invicto, apesar de não ter garantido a classificação nesta rodada. Tá num grupo que é muito difícil também, porque você tem no seu grupo 4 times que disputam a primeira divisão e você está entre os 2 melhores, mostra que você está indo muito bem. E o Penedense tem chances reais também de ser líder da chave, seria interessante porque aí você decide a semifinal dentro de casa e ele é favoritaço para ganhar do Aliança na última rodada. Ontem não foi um jogo tão bom, não foi, mas também pelas propostas dos times. O Muricy é uma equipe que arma-se muito bem defensivamente e o Penedense também. E acaba empatando aí mais uma vez por 0-0, mas um placar que ficou de bom tamanho. Não tivemos grandes chances, oportunidades tão grandes, mas um resultado até de bom tamanho. Falta o gol, né? Fica faltando isso para o Penedense, é a principal falha que a gente comentou na semana.
O Penedense precisa de um ataque um pouco mais forte. Isso faz falta. O Muricy, por outro lado, já é um ataque muito forte e com a defesa mais forte ainda. Então, são duas equipes que chegam bem. Feliz pelo ano do Penedense, mesmo que não vá à final. Eu também, estou muito feliz. Não vou mentir não, Guilherme? Né? Penso igual a você. Fico muito feliz com essa consolidação do Penedense na elite do futebol de Alagoas e com esse time competitivo, disputando também, né, a confirmação do Campeonato Alagoano, né, permanecendo na elite do Campeonato Alagoano e esse time competitivo que tem se mostrado, tem se apresentado na Copa Alagoas. É uma equipe com dificuldades financeiras, tem limitações para poder contratar, o aporte é bem limitado, né, financeiro, mas tem montado sim um time muito competitivo e difícil de ser batido em seus domínios. E geralmente quando você tem esses limites financeiros, mas você começa a ter uma constância no mercado que é a primeira divisão do Alagoano, aos poucos pode ir aumentando esse valor. E a gente sabe que o Penedense hoje é uma equipe sustentada pela Prefeitura de Penedo. E a gente torce porque esse ano tem eleição que não ocorra nada que prejudique o Penedense. Porque independente de questões políticas, o time é muito importante para a cidade. E a gente vê o Alfredo Lee lotado. Ontem foi o maior público do futebol alagoano, dos jogos. Então, o Penedense não pode voltar a ficar licenciado. O Penedense é muito grande para ficar longe dos holofotes. Decepção foi o Asa, jogando no estádio Coraci da Mata Fonseca contra o Cruzeiro, que ainda está naquele baque do rebaixamento com 7 derrotas em 7 jogos. O Alvinegro, em um jogo morno, também não conseguiu apresentar nada que pudesse ser merecedor de um resultado positivo nesse duelo local, né? Clássico, duas equipes do mesmo município, né, da cidade de Arapiraca. E um 0-0 com uma atuação muito ruim. Nossa. Muito ruim a atuação do Asa. Não, eu até imaginava que poderia ter sido algo melhor para o Asa, porque ele não está com a vida garantida no Campeonato Alagoano. Ele não tem Série D, não tem Copa do Brasil. Então a Copa Alagoas seria quase que como o plano B do Asa, só que decepcionou nessa campanha inteira, né? É verdade. Ontem foi só 5 partidas, uma vitória apenas, né? Perdeu para um Coruripe naquele jeito que a gente viu, com o Júnior Viçosa perdendo o pênalti no último lance. Passou um sufoco contra a Dimensão Saúde, não ganhou do Penedense dentro de casa. Claro, o grupo era mais difícil, o grupo A era mais forte que o grupo B. Mas isso não é desculpa para um time que é 2 vezes campeão da Copa Alagoas, inclusive nesses moldes atuais. Então, é uma campanha muito decepcionante do Asa, uma vitória só é muito pouco. Verdade. E para o Cruzeiro fez mais do que eu imaginava nessa Copa Alagoas, porque se você compara o que ele fez no Alagoano, 7 derrotas, 7 jogos, e na Copa Alagoas ele ter feito 7 pontos, já foi acima do que a gente estava esperando. Não foi uma campanha vexatória do Cruzeiro, que lutou, mas morre na praia, não vai conquistar também o seu bicampeonato. E fica chato por isso. Os dois morreram juntos e Arapiraca, pela primeira vez, vai ficar de fora aí da Copa Alagoas, da fase final. E engraçado, a Copa Alagoas até hoje só teve campeões times do Agreste. Sim. Esse ano podemos ter essa mudança, a não ser que o CSE torne a ganhar a Copa Alagoas. Agora, é claro que nessa situação toda, o jogo ele teve um momento que a arbitragem foi determinante. Vamos trazer agora, pela primeira vez na TV Alagoana, no canal Esportes, o VAR do Canhão, tá certo? Vamos fazer o VAR do Canhão. É o novo quadro. O novo quadro. Vamos trazer o VAR do Canhão. Com essa alegoria, com essa animação do Canhão, o Guilherme Nobre agora vai entender se esse gol do Anderson Feijão e o porquê o Anderson Feijão também não pôde comemorar com a torcida um gol que daria vitória à equipe do Asa, porque o gol foi anulado. Vamos dar uma olhadinha então como foi. Isso já no segundo tempo, né? No segundo tempo. Aí a tentativa do chute, a bola chega até o Feijão e o gol foi anulado. Por quê? Porque ele, Cachito, estava em posição irregular e participou da jogada. A dúvida é se toca, né? Mas ele quando faz um movimento do corpo, que ele tira o corpo da frente, ele também faz a participação do lance. E aí no entendimento do assistente, olha aí, ó, tirou o corpo da frente, ele faz como se fosse uma proteção. E aí o árbitro entendeu que esse lance foi irregular e não marcou. É um lance bem polêmico, Canhão, porque depende da sua interpretação da regra, do que é a participação do jogador. A gente tem um lance do Brasil na Copa do Mundo, onde é uma batida de falta do Roberto Carlos e o Romário sai da frente. O Branco bate falta e o Romário se esquiva naquela oportunidade no gol contra a Holanda. É muito parecido, só que naquela época o Romário não estava impedido.
Só que a gente tem que entender o árbitro que se o jogador atrapalha a visão do goleiro, aí é considerado participação. Pois é. Se ele não atrapalha... É interpretativo, de qualquer maneira, porque ali é a visão do árbitro. Para mim, o que traduz a participação do jogador é a ação dele. No momento em que ele se esquiva. Se ele fica parado aqui, ele não está participando do lance. Mas ele a bola parado. pegaria nele. Aí, se a bola pegasse nele, era uma outra história, né? Tem esses lances que são considerados importantes naquela chamada linha de impedimento, né? Muitas vezes o lançamento longo vem e o jogador ele simplesmente desiste da jogada, para não ter esse tipo de interpretação. Nesse caso, como a bola vinha em direção, isso para mim é uma reação natural. O cara está tentando também evitar o contato com a bola naquele momento. Mas o árbitro entendeu que ele estava em posição irregular, esse foi o Cachito, né? Que participou do lance. Mal posicionado o Cachito, né? Muito mal Porque posicionado. você vê a sobra de bola entrar da área com o seu companheiro, você não fica na frente dele na hora do chute. E não há dúvidas na linha, né? Que ele estava na frente, né? Porque tinha um jogador um pouco mais adiantado da equipe do Cruzeiro, então esse gol foi anulado, o gol do Asa, o gol que daria provavelmente essa vitória, um gol marcado no segundo tempo. Em relação à disputa de outras equipes, vamos trazer agora na situação de momento todos os jogos da Copa Alagoas já rodados, não é isso, Emerson? Tudo certinho da Copa Alagoas, né? Nos jogos da Copa Alagoas está tranquilo, não é os jogos de ontem. Nós vamos ter uma sequência de rodada nesta quinta-feira, que pode trazer ainda esperança para alguns times ou decretar a classificação daquilo que disse nos destaques. Pode ser aí o CSA, pode ser o Muricy no grupo B, pode ser o Penedense, como também pode ser o CSE. O Muricy pode ser, não. O Muricy já está lá, classificado. É o que está realmente hoje no quadro confortável. Agora, falando de uma sequência de Copa Alagoas, o que nós podemos esperar para essa disputa, principalmente para os jogos desta quinta-feira, que jogos que fecham, por exemplo, Coruripe e o Zumbi, que jogam nesta quinta-feira, e temos mais um jogo, né? O Céu vai jogar também nesta quinta-feira. Contra a Dimensão Saúde lá no Ferreirão. Pois é, então essa situação que nós estamos vendo aqui pode trazer para o Céu, ou até mesmo para a equipe do Coruripe, um alento, uma esperança. Sim. A situação de momento em termos de primeira fase, e aí quando se trata de grupos, observamos aqui a atualização dessa classificação atualizada da Copa Alagoas. Olha aí, CSE e Penedense são os primeiros no grupo A. O CSE, é claro que o Cruzeiro já é eliminado, o Coruripe pode chegar a 10 pontos e por isso que o CSE e o Penedense ainda não comemoram matematicamente essa classificação, porque se vacilar na última rodada e o Coruripe voltar a vencer, eles podem ficar fora, tá? Então essa é uma situação clara, nítida. Cruzeiro está fora, CRB eliminado e Dimensão também já eliminado da competição. Isso aí está quase rebaixado. Se tivéssemos rebaixamento. No grupo B, o Muricy já classificado, por quê? Porque o segundo colocado, que é o Asa, que não tem mais chance, o Asa só faz no máximo 9 pontos. O Céu joga hoje, só faz no máximo 6. Para poder chegar à classificação, aí entra aquilo que o Guilherme disse, precisaria de muitos gols, mas só que o saldo de gols do CSA é um saldo muito bom, não só do CSA como do Muricy. Sim. Tem saldo de 7. O interessante do Muricy é o seguinte, na Copa Alagoas, não sofreu gol, meu amigo, na Copa Alagoas. É a melhor defesa da competição, a defesa do Muricy. Tem 7 gols marcados, não sofreu nenhum gol na competição. Então o CSA, ele não comemora hoje essa classificação, por quê? Porque diante dessa, não comemora ainda, né, essa classificação, por quê? Porque nessa situação de disputa dos jogos, a equipe do Céu ainda tem matematicamente, mesmo que seja uma situação ainda impossível de você acreditar, torcedor, mas o Céu ainda tem uma chancezinha. 0,000. Por quê? Porque o Céu vai jogar hoje, vai jogar contra o Dimensão. Suponhamos que o Céu meta aqui 7-0. Ele vai diminuir esse déficit para 4 gols. E aí, na última rodada, ele dependeria de uma perda do CSA, que o CSA perdesse seu jogo para a equipe do Cruzeiro e ele teria que golear de novo. Ou seja, o Céu tem que fazer 2 goleadas para poder se classificar. Por isso que o CSA hoje ainda não comemora essa classificação. Um outro detalhe, deixa eu só fechar aqui essa história, o Emerson, lá aqui no grupo B do CSA, por favor. Tá, olha aí, número de vitórias. O CSA tem 3 vitórias. Asa e Céu só tem 1. No caso do Céu, ele pode fazer também 3 vitórias. Então, por isso que aí iria para o saldo essa situação. O CSA está quase lá. Está quase lá, mas ainda não pode comemorar. Mesmo nesse quadro em que o Céu se encontra com possibilidades, para mim, remotíssimas de classificação. Para mim, Muricy e CSA. Também. E falta definir quem vai ficar em primeiro e segundo, mas
praticamente definido. Se tá ruim pro Céu, imagina pro Zumbi. Tem ganho de 14-0 hoje do Coruripe. No próximo bloco nós vamos falar de Copa do Nordeste. Ontem o CRB até lutou, mas sofreu um susto, meu irmão, diante do ABC e acabou empatando mesmo tendo um jogador a mais. Tudo isso logo depois do intervalo. Voltamos já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.